Bom, gente, vamos dar início a mais um vídeo para o canal Mente Aberta. Nesse vídeo aqui eu vou fazer para vocês mais uma sessão que irá corresponder à playlist de título Caio Responde. Nessa sessão eu estarei atendendo ao e-mail do Gervásio Castro, né? E no e-mail ele menciona que fala de Moçambique, né? De lá ele assiste os meus vídeos e ele afirma que quer se aprofundar mais sobre o complexo de Édipo. E aí ele faz uma síntese de 4 perguntas em um único e-mail. Ele quer saber o que é que Freud descobriu de importante sobre a sexualidade. Ele quer saber sobre a fase edipiana, ou seja, quando podemos considerar como fase resolvida, né? Ele quer saber o que pode ocorrer se o complexo de Édipo for mal resolvido e ele quer saber quais as consequências a ausência da figura paterna, principalmente no que se refere ao período que ocorre o complexo de Édipo. Então vamos lá, eu vou responder a todas essas perguntas, porém vai ser um vídeo para cada pergunta. Nesse vídeo aqui eu irei de modo específico, né, responder o que é que Freud descobriu de importante sobre a sexualidade. Então, antes de fazer a elucidação, eu gostaria de fazer 2 considerações no que diz respeito a esse e-mail. Primeiro, ele diz que assiste os meus vídeos, mas ele não especificou se seria o Só Psicanálise ou Mente Aberta, né? Visto que tanto no canal Só Psicanálise quanto aqui no canal Mente Aberta eu falo do complexo de Édipo. Como ele não especificou, então eu irei responder aqui no canal Mente Aberta, que é o canal que é composto de maior número de inscritos, tá? Uma outra consideração que eu gostaria de fazer. No e-mail, ele me trata no feminino, né? Então eu acredito que isso pode ser uma falta de informação quanto à transexualidade, ou possa ser, né, que ele não saiba que eu estou passando por um processo de transição. Apesar que ele enviou o e-mail para o meu atual e-mail, que é o Caio FSA. Então, enfim, não sei o porquê de ele ter me tratado no feminino no e-mail, né? Pode ter sido um ato falho, pelo fato de, por muito tempo, eu ter me referenciado aqui no feminino. Mas eu gostaria de deixar claro, mais uma vez, né, que eu estou passando por um processo de transição de gênero e, dado a isso, eu venho me referindo como Caio, que é o meu atual nome, Caio Fernandes, tá? Então eu gostaria que, por respeito a isso, eu gostaria de ser tratado a partir do gênero que corresponde ao meu nome atual, tá bom? Enfim, mas vamos lá, vamos elucidar a questão, né? O que é que Freud descobriu de importante sobre a sexualidade? Bem, o que é que acontece? Antes de Freud debruçar-se sobre os estudos acerca da sexualidade, antes de Freud trazer as suas descobertas acerca da sexualidade à tona, né? A sexualidade ela era vista como uma vinculação à procriação, sabe? O conceito de sexualidade está ligado a tudo aquilo que somos capazes de sentir. O conceito de sexualidade está ligado a tudo aquilo que somos capazes de expressar. Então, podemos aí perceber que sexualidade vai para além de sexo, certo? Vai para além de relação sexual. Sexualidade é aquilo que somos capazes de sentir, é aquilo que somos capazes de expressar, né? Então, na época de Freud,
a sexualidade, essa capacidade de sentir, de se expressar, né? A relação sexual, que também está dentro da dimensão da sexualidade, tinha aí uma vinculação diretamente proporcional e única e exclusiva à procriação, entende? Então, a sexualidade, naquela dada época, ela estava ligada ao ato de conceber novas vidas, e só, apenas isso, entende? Então, a sexualidade, ela estava totalmente vinculada ao modelo cristão da época, onde a mesma era vivida única e exclusivamente para este fim, tá? Para a procriação. Daí o que é que acontece? Depois das descobertas de Freud, a sexualidade ela sai desse âmbito limitado, sabe? Ela sai desse âmbito privado, né, do casamento e da procriação, sabe? E aí vai para um âmbito de prazer, ela vai para um âmbito de autonomia. E assim se dá a ruptura da sexualidade com a função reprodutora, tá? Então, a psicanálise introduz uma nova maneira de pensar a sexualidade, né? E essa nova maneira de pensar a sexualidade é um favor de não sufocamento das pulsões, né? Porque o próprio Freud, na época, dizia que a cultura da época sufocava as pulsões, tá? Que diz aí, as pulsões diz de um processo dinâmico que faz com que o organismo ele tenda para uma meta, né? E essa meta suprime o estado de tensão. Essa meta suprime a excitação corporal, que é a fonte do processo, certo? Que é a fonte desse ato do organismo se despender para um determinado objeto, entende? Então, Freud dizia que a cultura da época, ou seja, da época dele, sufocava as pulsões, né? Porque esse processo dinâmico não estava unicamente ligado apenas à procriação, tinha algo além, ia para além, sabe? Mas esse para além era aí sufocado por essa limitação imposta a esta sexualidade, né? Inclusive, quem mais sofria nessa época eram as mulheres, sobretudo as histéricas, né? Que foram aí as mulheres as quais Freud realmente debruçou-se, né? Então, as histéricas elas sofriam bastante, né? E muitos sofrimentos incrustados ali naquelas mulheres eram provenientes de uma sexualidade reprimida, sabe? Então Freud ele soube ouvir essas mulheres. Freud ele abriu o caminho, sabe? Para que o desejo, para que o prazer se eximisse, ou seja, se desvinculasse do religioso, se desvinculasse dessa punição cultural, entende? Então, em sua própria prática clínica, que era muito voltada aí para as neuroses, Freud ele tem a percepção, ele observa, ele analisa, ele estuda e assim ele chega à conclusão que a grande maioria dos pensamentos, a grande maioria dos desejos reprimidos, não vividos, estavam aí diretamente ligados a conflitos de ordem sexual, né? Conflitos esses que, após Freud muito estudar, após Freud muito observar, ele consegue perceber que são conflitos
localizados nos primeiros anos de vida do sujeito, né? Gerando aí traumas que dão vazão a sintomas atuais, podendo até esse sujeito estar na fase adulta, mas ainda sofrendo sintomas provenientes de traumas gerados por conflitos que estão aí localizados nos primeiros anos de vida, certo? E a partir desses estudos, a partir dessas conclusões, Freud chega à concepção de que os fatos da vida infantil deixam marcas acentuadas, deixam marcas profundas na estruturação da personalidade. Bom, daí essas conclusões de Freud levam ao mesmo a concepção de que a sexualidade ela está no centro da vida psíquica. Eis a grande descoberta de Freud a respeito da sexualidade, né? A partir desses estudos, dessas observações, ele descobre que a função sexual ela existe desde sempre. A teoria dominante na época era de que a função sexual só existia a partir da puberdade. E aí Freud vem e quebra isso aí. Freud traz que não, que a sexualidade, a função sexual, ela já existe de modo muito acentuado após o nascimento. Existe sexualidade, ele diz, desde a mais tenra idade até a vida adulta. Nada de sexualidade só a partir da puberdade, não. Essa sexualidade existe, ela está presente desde a mais tenra idade. E nesse contexto, Freud traz o conceito de libido, que seria aí a energia dos instintos sexuais, né? E é uma energia que tem uma plasticidade, porque Freud identifica que o sujeito, sobretudo nessa mais tenra idade, encontra prazer em vários objetos, sabe? Encontra prazer, inclusive, no próprio corpo. Isso é sexualidade, né? O corpo, ele é erotizado desde muito cedo, ou seja, as excitações sexuais estão localizadas em partes do corpo desde a mais primitiva idade. Essas são as descobertas cruciais de Freud a respeito da sexualidade, né? E aí ele vai nomear essas partes do corpo, né, erotizadas, sexualizadas, como sendo aí zonas erógenas. E essa energia sexual, como eu falei, ela não vai estagnar em um único objeto, tá? Ela é munida de uma plasticidade e aí ela sai migrando entre objetos, fontes aí de prazer, né? Ela não se relaciona, essa energia sexual, essa libido, ela não se relaciona com um único objeto. E é assim que Freud elabora as fases do desenvolvimento sexual, que é a fase oral, a fase anal, a fase fálica, a fase de latência, a fase genital, né? E aí isso contraria as ideias predominantes da época de Freud, que limitava a sexualidade apenas à reprodução. É um ato, é um comportamento, né, sexual direcionado apenas o coito, onde o coito tem aí uma função única e exclusivamente de reprodução. Freud quebra tudo isso, né? E aí traz essa plasticidade à sexualidade, e aí ele vai explorar e explanar de forma muito abrangente a sexualidade, como sendo modos de sentir e expressar-se, né, munidos de uma função sexual, onde essa função sexual,
que configura essa sexualidade, não limita-se apenas à relação sexual, ao ato sexual, mas há aí uma abrangência muito grande, configurando e compondo essa sexualidade, certo? Bom, então é isso. Espero que a minha resposta venha aí a satisfazer ao Gervásio, né, quanto à descoberta de Freud no que diz respeito à sexualidade, né, o que é que de importante ele descobre sobre a sexualidade. Enfim, bom, aqui embaixo na descrição do vídeo você vai encontrar informações adicionais, como o meio de contato comigo, que é por e-mail. Você vai encontrar aí meus outros 2 canais, Caio e Seus Diálogos, onde lá eu converso de modo minucioso sobre a minha transexualidade, sobre o meu processo de transição, tá? Você vai encontrar aí o canal Só Psicanálise, onde lá eu abordo temáticas apenas dentro do âmbito da psicanálise, certo? Você vai encontrar aí o meu blog do Caos ao Nirvana, onde lá eu trago minúcias também acerca das minhas experiências de vida, tá certo? E vocês encontram também o meu Twitter, como também o meu Instagram, caso vocês queiram me seguir, me acompanhar de perto, tá certo? É isso, gente. Obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.